Estamos de volta com o programa Em Discussão, hoje trazendo o Coronel Arnaldo, especialista em crimes cibernéticos, com vasta experiência no combate a fraudes digitais. Coronel, vamos continuar aqui. Eu queria saber, a gente foi bombardeado aí nos últimos dias, né, com a participação de uma influência digital muito conhecida, reconhecida nacionalmente, que foi depor numa CPI. Isso virou o assunto da semana. Queria que o senhor falasse um pouco qual é o papel desses influenciadores nesse mercado e como eles podem ser responsabilizados se cometerem alguma irregularidade e qual é esse tipo de irregularidade que eles podem cometer nessa propaganda, nesse incentivo ao jogo. Veja, uma situação é o influenciador que é contratado para fazer a divulgação de um produto ou de um serviço. Então ele está atuando ali como alguém divulgando um produto, uma marca, como alguém contratado para divulgar um shampoo, uma marca de carro, etc. Então, esta é uma situação daquele influenciador, daquele ator, de um profissional que é contratado especificamente para este tipo de atuação de marketing. E a gente precisa diferenciar esta situação específica de possíveis situações ilícitas com influenciadores ou pessoas que são contactadas, né, para fazer a divulgação dessas plataformas digitais mediante um ganho de divulgação. Eu, particularmente, lhe confesso que recebo no meu Instagram propostas para fazer divulgação dessas plataformas online. Então, basicamente, o que a gente tem como situação ilícita criminosa, né, é o influenciador, o profissional, qualquer cidadão que receba uma proposta dessa e passe a fazer a divulgação de ganhos fictícios numa plataforma que é passada pela empresa de forma viciada, né? Ele aposta 10, ganha 500, aposta 500, ganha 2.500 e assim vai. Então, a gente sabe que não funciona dessa forma e a banca nunca perde. Então, a gente precisa distinguir estas situações. Então, os influenciadores, obviamente, têm que ter cuidado com esse tipo de situação, porque se for uma propaganda enganosa, né? Divulgação de um produto mediante um aplicativo viciado que demonstra uma situação que não é real, ele pode ser responsabilizado como alguém que está envolvido também numa organização criminosa. Pois é, preciso ficar atento também. O senhor acredita que essa CPI que está em andamento no Congresso Nacional pode contribuir de alguma forma? Como? Eu acho que o papel do Parlamento, do Congresso, da Assembleia Legislativa também, das câmaras municipais, do Parlamento como um todo, sempre quando uma comissão parlamentar de inquérito é instaurada, ela tem um propósito muito importante, que é justamente trazer a discussão, trazer o debate, o parlamento como cidadão, de possíveis situações que possam comprometer a vida de muitas pessoas, né? Então, já vimos aí que essa CPI no Congresso Nacional está tramitando e a gente fica na expectativa que ela possa trazer justamente luz sobre situações que às vezes elas parecem muito obscuras, né? E vamos ficar na torcida, né, para que o parlamento possa realmente fazer esse trabalho, chegando ao resultado e encaminhar possíveis situações criminosas para o Ministério Público Federal proceder à ação penal pertinente junto à Justiça. Coronel, a polícia, ela está preparada, ela tem acompanhado a evolução dos crimes cibernéticos também? Como é que ela tem atuado para punir os responsáveis, para fazer as investigações? Veja, no modo geral, nós temos no âmbito nacional a Polícia Federal atuando em muitas situações, em muitas frentes, né? A Assembleia Legislativa da Paraíba teve um papel determinante, especialmente no aperfeiçoamento de nossa legislação estadual, quando fez a previsão de uma delegacia de crimes cibernéticos na Polícia Civil. Então, temos em João Pessoa essa delegacia funcionando de modo muito atuante. Então, é uma resposta importante que tanto o Poder Executivo, né, o governador João Azevedo, Adriano Galdino na Assembleia, contribuem para o aperfeiçoamento desses mecanismos institucionais, especialmente da polícia, para proceder às investigações necessárias, chegar a possíveis autores e responsabilizá-los criminalmente. Então, é um trabalho que vem sendo feito de modo muito acurado, muito pertinente, muito desafiador, para justamente aí dar uma resposta e atender ao cidadão.
Coronel Arnaldo, existe um jargão no mundo investigativo, somente nos crimes de corrupção, enfim, que é siga o dinheiro, né, para encontrar os envolvidos. Nesse caso dos crimes cibernéticos, é possível também, tem alguma forma de rastrear o dinheiro, que inclusive muitos deles utilizam de criptomoedas, enfim, ou isso já é uma dificuldade maior? É uma expressão, Marco, muito importante que a gente diz nessa parte, que é follow the money, né? Siga o dinheiro. Então, uma das medidas policiais mais importantes é justamente o rastreamento dessas contas. Então, você que nos assiste também, muito cuidado com o empréstimo de contas, né? Alguém pede a conta emprestada para receber um valor, um Pix. Então, muito cuidado, porque às vezes criminosos, né, utilizam desses artifícios para justamente fazer com que esse dinheiro transite ilicitamente, né? Então, diria que não é fácil, mas também não é impossível fazer o rastreamento desses valores e possivelmente restituir valores que foram subtraídos de forma ilícita de cidadãos, né, para os seus legítimos proprietários. O senhor trouxe o exemplo de uma legislação aprovada aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba, criando a Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos. Como é que o senhor acompanha a evolução da legislação brasileira no tocante ao combate aos crimes digitais e agora também com essas plataformas das BETs? Essa parte, né, do direito digital, do direito cibernético, do estudo de internet, já faz parte do meu cotidiano há pelo menos 20 anos e a gente percebe nesse período um aperfeiçoamento muito relevante da legislação, seja do ponto de vista criminal, para punir crimes que foram surgindo, é o caso do stalking, é o caso de estupro virtual, são situações de golpe de estelionato pela internet, e no âmbito civil também, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, de um modo geral, o Parlamento tem contribuído de modo significativo para que a nossa legislação, seja penal, seja civil, ela tenha justamente aí um background, mas um suporte necessário, especialmente de proteção ao cidadão. Então, foi uma evolução muito positiva. Estamos aí num momento desafiador, que é a regulação da parte específica no que diz respeito à inteligência artificial. E aí ainda estamos justamente nesse maremoto, nesse turbilhão, para definir quais os desdobramentos, o que não é uma coisa fácil, mas tenho certeza que, de modo hábil, o Parlamento vai dar uma resposta significativa para essas demandas. Como é que anda a regulamentação desse mercado? Também quais os órgãos que estão envolvidos? Você já falou que o Ministério da Fazenda, das BETs. Das BETs. Certo. Veja, no caso das BETs, nós temos aí justamente empresas legalizadas já atuando. Então, coisa de 6 meses, né? Essas empresas, elas se credenciaram junto ao Ministério da Fazenda, receberam autorização, pagaram valores altíssimos para ter este credenciamento. Então, se alguém está disposto a pagar 30 milhões no credenciamento, é porque o mercado é rentável. Então, eu diria que esta parte da regulação foi positiva no sentido de ter um mercado mais, vamos dizer assim, acompanhado por parte do Executivo Federal, e aí isso, obviamente, facilita justamente esse acompanhamento a partir do momento em que permite auditorias, etc., e facilita também o cidadão distinguir aquelas plataformas que estão autorizadas de plataformas ilegais. Existe algum grupo que já foi identificado como sendo mais vulnerável? Homens, mulheres, jovens, idosos? Olha, ou esse tipo de crime é democrático, alcança todo mundo? Eu acho que é democrático, Marco. Eu já vi pessoas, né, viciadas, vamos dizer assim, em aposta esportiva, no jogo do Tigrinho. É lamentável, né? Pessoas que têm condição. E aí, o que diferencia de quem tem muita condição de quem tem pouca condição é somente o tamanho do prejuízo. Pois é, verdade. Cada vez mais, né, gente envolvida, enfim, a gente já noticiou, já teve informações até, né, de pessoas que entram em depressão, enfim, perdem tudo, enfim, é tipo um vício, como se fosse uma droga mesmo, né, uma droga digital. Um vício terrível, pessoas que precisam de acompanhamento. Eu conheço pessoas de perto que têm passado por isso e, na verdade, é preciso um acompanhamento psicológico e também até mesmo, se for o caso, psiquiátrico, para que essa pessoa se liberte desse vício e possa ter uma vida normal.
Inclusive, não tem nada a ver também com o grau de instrução, não, né? Pessoas bem informadas, que têm acesso à informação, mas que também caem nessa tentação. Exatamente. Eu gostei da sua observação com relação ao nosso presidente Adriano trazendo esse comparativo, né? Isso. Que as apostas à caixa, Isso. a gente tinha a previsão semanal. E essas apostas online estão ali o tempo Imediato, todo. né? E aí o dinheiro vai embora. E geralmente, como o senhor disse, a banca não perde, né? Então, geralmente, ela lhe estimula nos primeiros jogos a você ganhar e daqui a pouco você vai dobrando a aposta. Enfim, fico alerta aí para todos os que estão nos assistindo, que, enfim, que quiser, que goste, né, de fazer o uso recreativo, digamos assim, das apostas, mas tentar ter responsabilidade e evitar o vício. Quando a gente está chegando ao final do nosso programa, um papo muito bom aqui, correu rápido, eu queria que o senhor usasse os momentos finais aqui para deixar uma recomendação para os nossos telespectadores de como se portar diante desse novo cenário que a gente vive. Um cenário desafiador, especialmente nessa parte das apostas esportivas, das chamadas bets, né? Como você diz, é preciso realmente a utilização responsável dessa recreação, né? Então reserva um dinheiro, 100, 150 reais, porque é algo que você sabe que se perder não vai fazer falta. E aí, se está passando por alguma dificuldade, você que nos assiste, procure apoio de alguém próximo, da família, procure apoio, suporte psicossocial, para que você possa justamente vencer essa barreira e voltar a ter uma vida normal, que é o que é mais importante para todos. O senhor falou uma coisa importante, né? A gente já está encerrando, mas gostaria de registrar que muitas vezes a pessoa tem até vergonha, né, de procurar ajuda e fica, né, só nesse posto, mas é importante, né, o Estado tem serviços. Sim, o suporte familiar, o suporte dessa rede que possa dar apoio, que a pessoa retorne à sua vida e se liberte realmente de uma situação que é complicada. Coronel, muito obrigado pela sua participação e a TV Assembleia, o programa em discussão, está sempre aberto aqui para temas importantes como esse. Muito obrigado e sempre às ordens. Nós ficamos por aqui. A TV Assembleia agradece a sua participação. Obrigado a você também que nos acompanha na TV, no nosso canal 8.2, na internet. Um abraço e até o nosso próximo encontro.